lambda K ômega 2. Isso mesmo? Ômega 2, tá? Mais que isso, ômega 2K. Então tá, se tivesse max ômega 2 igual a K2. Vamos apagar isso aqui. Então, pronto, aqui já posso tirar uma relação, quer dizer, posso tirar uma relação direta entre ômega e K, dizendo o seguinte: ômega 2 é a nossa relação de dispersão. Ômega 2 é igual a K2 sobre 1 mais que C sobre lambda K. É assim. Tá, então daí eu tiro uma relação de dispersão. Já posso então escrever que ômega é igual a K sobre o K vezes 1 mais C sobre lambda K elevado a menos meio. E aí, se eu quiser tirar a velocidade do grupo, se a gente quiser tirar a velocidade do grupo é d ômega dk. Então, esse caso é uma função, seria d ômega dk. Nesse caso é uma função de uma variável só, d ômega, é derivado só d ômega dk. Poderia então ver o seguinte. Podemos então, que a gente tira a velocidade do d ômega dk. Só fazer esse cálculo aqui. Agora a gente pode pensar o seguinte: esse termo aqui, vamos pegar aqui essa expressão aqui, ômega 2. Quer dizer, esse termo aqui, o que eu estou imaginando? K é o vetor de onda. K é o inverso do comprimento de onda. A gente sabe que lambda é igual a 2π sobre o módulo de K. Então, K é o inverso do comprimento de onda. Se eu tiver altas frequências, eu tenho baixos comprimentos de onda. Então, baixos comprimentos de onda significam grandes Ks. Então, quanto maior for a frequência da onda, maior é o K, menor é o comprimento de onda. Mas eu sei que esse K ele não pode passar desse cutoff. O cutoff está limitando o limite de energia. Então, eu vou pegar sempre ondas em que o K sobre lambda seja pequeno. Então, vamos dizer que eu faço essa expansão. Isso aqui vai ficar K2, 1, menos Ψ sobre lambda K. Então, essa aqui é a relação exata. E essa aqui é a relação que eu estou fazendo a primeira expansão. Agora uma coisinha só, fazer assim. Então vai ficar ômega 2 igual a K2. Então, isso aqui está, perdão, isso aqui é ômega 2, isso aqui é menos 1, né? Ômega 2 igual a K2 vezes isso aqui é menos 1. Então isso aqui fica baseando a expansão de ordem primeira, Ψ sobre lambda, K, claro, agora aqui eu vou ter termos de ordem Ψ, termos de ordem 1 sobre lambda 2, que é a estou desprezando. Em primeira ordem, isso aqui. Então a nossa relação de dispersão vai ser ômega 2 igual a K2 mais Ψ sobre lambda K3. Então eu começo a ter aqui um desvio, quer dizer, se eu pegasse essa onda, transformo agora tudo em... Isso aqui é a versão ondulatória. Se eu pegar a versão partícula, H cortado ômega é energia. Então eu vou ter E2, H cortado ao quadrado K2 é o momento ao quadrado. E aqui eu vou ter Ψ sobre lambda. Aí aqui eu vou ter H cortado K, vou botar tudo para H cortado ao quadrado. Então eu vou botar H cortado K, isso vai ficar um P3 sobre H cortado. Vou dar H cortado igual a 1. Então eu tenho uma correção, quer dizer, eu tenho uma relação de dispersão, que agora vai aparecer um termo em potência 3 no momento. Isso aqui é claramente um desvio da relatividade especial. Só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eu peguei a nossa onda, eu peguei essa nossa onda assim. Peguei E0 real igual a E0x. E peguei E0 imaginário na direção y. Mas eu poderia
fazer o seguinte: se eu colocar aqui um parâmetrozinho alfa, e esse alfa for mais ou menos 1, isso significa o seguinte: se esse alfa é 1, quer dizer, eu pegar essa onda aqui, minha onda ela ficou desse jeito aqui, né? Quando eu peguei o meu é 0x na direção x, o meu é 0y na direção y. Se eu tivesse pegado, né, o meu é 0y como sendo alfa é 0, bota o parâmetro alfa aqui. Claro, se esse alfa for 1, como a gente fez, a minha onda está polarizada no sentido trigonométrico. Se eu pegar o alfa igual a menos 1, isso aqui fica mais zero. Então a minha onda vai estar polarizada assim. Então deixa esse alfa aqui. Se a gente deixar esse alfa aqui, eu vou estar escrevendo para alfa igual a 1, uma onda polarizada trigonometricamente, à esquerda. E se eu pegar o alfa igual a menos 1, eu vou estar trocando, vou estar pegando a onda polarizada no sentido horário, para a direita. Então, se a gente tivesse trabalhado com esse alfa aqui o tempo todo, se eu tivesse trabalhado com esse alfa aí o tempo todo, claro que esse alfa vai aparecer aqui também, mas eu só quero mostrar o seguinte: se eu tivesse trabalhado com esse alfa o tempo todo, quando a gente fez essa relação aqui, cabe a 0R, então, quer dizer, da onde é que esse alfa vai entrar? No meu B. Meu B está aqui. Ômega B0R vai pegar o K é 0R, vai misturar. Agora, o B0I, ele vai pegar o E0I. Então, o meu B0I vai carregar esse alfa. Então, se eu colocasse esse alfa aqui como um parâmetro genérico, mais ou menos 1, que mede ao mesmo tempo onda circularmente polarizada num sentido ou onda polarizada no outro sentido. Eu boto esse alfa e digo que ele é mais ou menos 1. Tem duas situações descritas aqui. E aí eu sei que pelo E0I, o B0I vai depender do alfa. Esse aqui é o B0I, a parte B0I é a parte do centro, exatamente, é essa aqui. Aí quando eu vier para cá, meu B0R, a gente botou B0R, entrou aqui, E0R, entrou aqui, mas o meu B0I vai trazer um alfa. Então, meu B0I está aqui. Esse termo aqui vai trazer um alfa. Só o seguinte, o que eu fiz, eu já deveria ter feito isso nisso. Se alguém for retomar a partir daqui, esse alfa vai entrar aqui, esse alfa vai entrar aqui. E esse alfa vai entrar aqui. B0R é livre do alfa. É a parte que depende da parte que tem cosseno, é o B0R. O E0R é a parte que tem o cosseno. Também está lá. E o B0I é esse aqui. O B0I é K, o B0I, ele vai trazer esse alfa aqui. Ele é K sobre ômega, blá blá blá. Então, o meu B0I vai trazer esse alfa. Esse alfa vai entrar justamente aqui, nesse termo, que tem o psi, né? Então, o que a gente está observando? Que, se eu for, então, por um alfa, por uma onda circularmente polarizada à direita ou à esquerda, a frequência é diferente. Se eu tirar, então, a velocidade de grupo, que é d ômega dk, se eu derivar essa relação aqui em relação a k, eu vou ter duas velocidades de grupo. Diferentes, eu vou ter uma velocidade de grupo para alfa igual a 1, que é essa onda polarizada trigonometricamente, mas vou ter uma velocidade de grupo diferente daquela se eu tiver alfa igual a menos 1. É isso que a gente chama de refringência. Dependendo do modo de polarização da mesma onda, a velocidade é uma ou é outra. Então, só estou chamando a atenção, quer dizer, é o primeiro impacto desse termo de Myers-Pospelov. É você estar no vácuo e uma onda eletromagnética, quer dizer, você ter, vamos dizer assim, a precisão de medir uma onda eletromagnética polarizada à direita ou polarizada. Você prepara um feixe, né, de onda polarizada circularmente, à direita e à esquerda, e você detecta que as velocidades de propagação são diferentes. Isso poderia dizer, então, da onde é que vem essa diferença? Essa diferença pode estar dizendo que no vácuo não tem material, não tem meio material, não tem anisotropia de um meio, é o vácuo. E esse vetor N é um vetor induzido, por exemplo, por um efeito de uma física mais fundamental, que no caso de Myers-Pospelov eles consideram o efeito de gravitação. Então, quer dizer, se no vácuo você detecta uma birrefringência, isso pode ser um impacto de um aspecto quântico da gravitação da onda eletromagnética. E aí, quer dizer, tem experimentos fazendo isso. Quer dizer, nós temos um experimento medindo polarização do vácuo
Na Itália, que é aquele experimento chamado PV Laser, PVLAS, que é um experimento lá do INFM na Universidade de Pádua. Depois, na França, a gente tem em Toulouse o experimento da irrefringência magnética do vácuo, né, Toulouse. Tá? Então tem esses dois aí. Na Alemanha tem o LSW, mas o LSW não mede polarização do vácuo. Tem esses dois. E em Xangai, na China, tem o experimento do SULF, que é aquele, esse SULF aqui, esse aqui é polarização do vácuo por laser de refringência magnética do vácuo, e esse aqui é Shanghai Ultra Fast Laser Facility. Esse aqui é um super laser na Universidade de Xangai, é o laser hoje em dia que tem maior intensidade do mundo, ele tem uma intensidade violenta, cerca de 10, eu acho que é 10 a 20 watts por centímetro quadrado, muito alto, a polarização dele é altíssima. E aí com esse experimento aqui, também se espera poder medir birrefringência magnética do vácuo. Você está no vácuo, não tem nenhum meio, e você observa uma birrefringência. Quer dizer, então essa birrefringência está vindo de alguma propriedade intrínseca do vácuo. E a gente sabe, né, pelas teorias quânticas, que o vácuo quântico ele é tudo menos vácuo. O vácuo da eletrodinâmica quântica são condensados de elétrons e pósons. O vácuo da eletrofraca é o Higgs. O vácuo da QCD é um plasma de quarks e antiquarks. Então, o vácuo ele pode trazer essas propriedades, e devido, né, a essas propriedades microscópicas do vácuo, isso pode, se você pegar um laser muito intenso, que você está dando bastante energia a esse laser, você pode começar a detectar essas propriedades especiais, esses efeitos especiais que ocorrem no vácuo. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, só do exemplo simples que eu peguei, quer dizer, pegamos o tempo de Myers-Postulov, só no caso do vetor time-light, e a gente vê que ele dá essa simples modificação aqui, na equação de Ampère-Maxwell, mexeu com tudo, mexeu com as relações de dispersão, mexeu com esse fenômeno da birrefringência magnética do vácuo. Quer dizer, quem sabe a relação entre ômega e K, que é essa aqui, para não tirar a raiz quadrada, né? Então, ômega sobre K, K sobre ômega, a velocidade de grupo, né? É de ômega dk. Mas ômega sobre K é a velocidade de fase. Né? E a gente pode tirar o índice de refração. O índice de refração é C sobre a velocidade de fase. Então, esse índice de refração, quando eu dividir por esse C sobre a velocidade de fase, que é ômega sobre K, essa aqui é ômega sobre K, então a velocidade de fase, ela começa a depender do K. A velocidade de fase não é constante, que nem da onda eletromagnética igual a 1, igual a C. Ela depende do vetor de onda, depende do comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior o K, menor a velocidade de fase. Se é menor a velocidade de fase, maior é o índice de refração. Então, o índice de refração começa a depender da frequência ou do comprimento de onda. Quer dizer, eu posso expressar tudo em função do K ou em função do ômega, mas o que é importante é que a velocidade de fase começa a depender do K e do ômega. Então eu tenho um índice de refração que depende da frequência, o que a gente chama de dispersão. Quer dizer, então tem uma relação dispersiva, em que o índice de refração da luz, né, vai depender da frequência, do comprimento de onda da luz. Eu posso tirar também o índice de refração associado à velocidade de grupo. Isso aqui. Outra coisa interessante é verificar se eu tiro, quando eu derivar ômega em relação a K, eu vou tirar a velocidade de grupo. E aí é verificar a velocidade de grupo, né? Será que tem. Ômega sobre K é isso aqui. Então, se eu tirar a velocidade de grupo, né? Então, quer dizer, eu sei essa. Então, quer dizer, lembra outra coisa, desculpa. O módulo do campo elétrico, né? Quer dizer, no caso eletromagnético, o módulo do campo elétrico, quer dizer, o módulo do campo magnético difere por C. Aqui, quer dizer, essa relação K sobre ômega, ela não é constante, ela depende de K. Então, se eu tirar aqui, ó, K sobre ômega é igual a raiz quadrada de 1 mais alfa si sobre lambda K. Então, o módulo do campo magnético ele não está relacionado, quer dizer, no caso da onda eletromagnética, ômega é igual a KC, então é igual a C vezes B. O campo elétrico é C vezes B. Aqui não.
relação entre o campo elétrico e o campo magnético vai depender do próprio comprimento de onda, do próprio vetor de onda daquele tipo de radiação. Né? Tudo começa a ser dependente do comprimento de onda. E aí, se a gente tirar, por exemplo, essa relação aqui, se eu tirar agora, então isso aqui é um caso, se eu tirar agora a velocidade de grupo, né? Quer dizer, derivar ômega em relação a cá, vai ficar esse derivada desse vezes o que está aqui embaixo. Vai ficar a raiz quadrada disso aqui. Menos esse aqui, vezes a derivada desse aqui. 1/2 de 1 sobre a raiz, vezes a derivada, que é si alfa sobre lambda. E sobre o quadrado disso aqui. 1 mais alfa, si sobre lambda cá. Pergunta: será que a velocidade de grupo pode ultrapassar a velocidade da luz? Quer dizer, será que devido a esse efeito eu posso ter velocidades supraluminais ou não? Pergunta. Você pode estudar. Vamos verificar se a chance dessa velocidade de grupo que eu derivei aqui poder ser maior do que a velocidade da luz ou não. Quer dizer, velocidade de grupo maior. No caso, como a gente está tomando C igual a 1, estou falando de velocidade de grupo maior, ou seja, velocidade de grupo maior do que C. Está clara a questão? Então, se a gente pegou uma eletrodinâmica, onde o fóton agora tem muitas propriedades diferentes. A gente tem fóton polarizado num sentido, fóton polarizado no outro sentido. A gente vê o seguinte: a relação de dispersão, só uma coisa importante, ela é tal que, se eu fizer o vetor de onda igual a zero, a frequência é zero. Então isso mostra que o fóton não pode adquirir massa. Por quê? Se eu tiver uma relação de, quer dizer, quando é que aparece a massa? Quando E2, quer dizer, E2 é igual a P2C2 mais M2C4, M2, né? Então isso aqui é a relação entre, se eu passar para a energia, para a frequência, que é E2 igual a K2 mais M2. Então, quer dizer, quando a partícula é massiva, se eu for para o referencial de repouso, se a partícula é massiva, eu posso ir para o referencial de repouso dela. Então, o momento dela é zero. O K é zero. Eu zero o K. E aí eu tenho um ômega não trivial. Então, isso indica a presença de massa. Nesse caso aqui, se eu zerar o K, eu zero o ômega. E aí eu não tenho geração de massa. Então, às vezes, em casos que a gente vai poder estudar, é interessante que às vezes pode aparecer um fóton massivo devido a esses termos novos. Por quê? Como é que eu vou detectar um fóton massivo? Eu pego uma relação de dispersão entre ômega e K. E aí, se para K é igual a zero, o ômega for diferente de zero, isso está sinalizando que significa que eu posso ir para o referencial de repouso e ter uma energia diferente de zero, que é a massa de repouso. Então, um fóton massivo, pela relação de dispersão, basta eu zerar o K para saber se eu tenho a possibilidade de gerar um fóton massivo. Se para K é igual a zero, o ômega for sempre igual a zero, isso significa que a frequência se anula com o momento. Então, eu estou diante de uma situação sem massa. Mas se eu puder, para K é igual a zero, ter um ômega diferente de zero, K é igual a zero significa momento nulo. Então, para momento nulo, a energia é diferente de zero, que essa energia é a energia de repouso. Então, no caso de Maersk-Kostelov, a gente não gera fóton massivo, porque o K é sempre sendo zero, a relação de dispersão aqui é exata. Se K é igual a zero, ômega é igual a zero. Tá certo? Então, isso aí mais ou menos é o panorama dessa eletrodinâmica, que é interessante, porque ela pode estar dando algum indício, né? Quer dizer, essa propriedade de birrefringência do vácuo, essas propriedades que a gente está tirando da onda aí, elas podem, nesses experimentos de alta precisão, estar dando uma indicação no que seria uma boa física além do modelo padrão. Quer dizer, o que eu poderia estender mais? Será que esses efeitos possíveis de birrefringência do vácuo, eles estão me dizendo, tem alguma física que não é maxwelliana, tem alguma física que não é modelo padrão. Qual é a melhor física? Então, a gente pode ver, dependendo, né, desses desvios da velocidade de grupo do fóton no vácuo, né, desses desvios de 1, a gente pode ver se essa relação é melhor. Vamos ver depois a eletrodinâmica de Dambini-Pulli, que vai dar para a gente novas relações de dispersão, novos efeitos, e de repente você pode comparar a velocidade de grupo no caso com a velocidade de grupo no outro caso, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais o Dambini-Pulli e depois a gente vai começar a voltar para o espalhamento fóton-fóton no caso não linear.
certo? O Léo, no curso dele, vai estar trabalhando sobretudo eletrodinâmica não linear. Ele vai estar trabalhando a não linearidade colocada no setor abeliano da teoria eletrofrágil, para poder gerar novas interações entre o gama e o Z0, que é uma coisa que no CERN está se procurando. Quer dizer, uma das observações, né, no Atlas e no CMS é buscar vértices anômalos do Z0 com fóton, porque isso pode estar indicando uma nova física que não está no modelo padrão. O modelo padrão não dá vértice Z0 fóton puro, dá vértice do Z0 com fóton, mas em presença do W mais e W menos, tem que ter carga. No caso da eletrodinâmica não linear, você pode gerar vértices completamente neutros, isso que o Léo vai estar discutindo com vocês, tá bom? Então eu vou levando um pouco as eletrodinâmicas com efeitos, né, de quebra de Lorentz, e o Léo vai levando a não linearidade no outro curso. Depois a gente vai começar a juntar, tá bom? Tá legal então? Choquinho, então essa aula você, por gentileza, vai gravando, vai depois a gente vê como é que a gente pode. Talvez a gente vai tomar, eu não sei se a Choque vai ver o seguinte, se por agora, para evitar de ter que esperar o professor Lobral ficar pronto, botando essas aulas no YouTube, porque aí todo mundo pode ter acesso. Se você resolver isso, eu passo o e-mail para quem está seguindo o curso fora para dizer isso. Será que o professor Dori não fica chateado? Não fica chateado, não. Mas depois vai para o professor Lobral.